gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces, tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então, se você gosta desse conteúdo, vou convidar você a se inscrever aqui no canal. É só clicar no botão inscrever-se, que não te custa nada, é de graça. E também não esquece de ativar o sininho, assim sempre que tiver uma receita nova aqui no canal, você receberá a notificação e não vai perder nenhuma receita. E também deixa o seu joinha, deixar o seu gostei, que também é de graça e não te custa nada e ajuda muito aqui o canal. E a receita de hoje é essa torta de creme com frutas vermelhas, simplesmente maravilhosa. E por cima tem uma farofinha crocante que deixou essa torta ainda mais gostosa. Quer aprender? Bora lá cozinhar! E eu começo a receita pelo creme. Então, aqui eu tenho as duas gemas que é usada para fazer o creme. Eu vou mostrar o jeito certo de peneirar a gema. Então, aqui eu tenho as duas gemas, uma tá estourada, a outra não. Vou colocar aqui na minha peneira. Então, você não vai ficar passando a colher, você não vai ficar esfregando. Você vai apenas furar a gema caso ela não esteja estourada. E vai deixar aí até ela passar totalmente. Então, se você tiver com pressa e deixou para fazer isso por último, esqueceu, então o que você pode fazer é apenas sacudir, né, dar umas batidinhas na peneira e não ficar passando a colher. Então você vai só dando umas batidinhas até peneirar e o que sobrar você vai descartar. Então, quando você for começar a receita, já pega a sua peneirinha, passa as gemas lá, deixa lá 10 minutinhos, 15 minutinhos, enquanto você separa os outros ingredientes que ela vai passar sozinha. E tá vendo isso daí, ó? Isso daí você vai descartar, você não vai usar. Já peneirou suas gemas, então essa parte você descarta. Então agora, junto com as gemas, vou colocar o amido e dar uma misturada. E essa parte é como se fosse uma temperagem. Tanto para o amido, ele vai ajudar, porque você vai dissolver o amido antes de misturar com os ingredientes, então ele vai dissolver melhor, não vai ficar aqueles gruminhos de amido. E também uma temperagem da gema, porque se você taca tudo na panela, leva para o fogo, há uma grande chance dessas gemas coagular, ficar aqueles pedacinhos amarelos, aqueles pontinhos amarelos da gema, que vai esquentando, ela vai cozinhar e vai ficar coagulada. Então você teria que peneirar e vai desperdiçar. Então dessa forma isso não acontece. Então misturei o amido com a gema, vou pôr um pouquinho do leite. Esse leite é a quantidade total que eu vou usar na receita, então pego somente um pouquinho, não precisa de medida, é somente um pouquinho para você poder misturar. Na temperagem eu faço essa temperagem no creme de confeiteiro, colocando um pouco do leite quente nas gemas com amido, misturo e jogo tudo na panela com leite quente lá. Então é quase a mesma coisa, mas o que muda aqui é que o leite está em temperatura ambiente. E agora, para ter certeza de que não terá nenhum gruminho no meu creme, vou passar toda essa misturinha de gema, leite e amido na peneira, ó, e veja que ficam uns pedacinhos ainda, tanto do amido ou então da gema que acabou empelotando com o amido. Então você vê, ó, tá vendo? Então agora você pode passar a colher para desmanchar, porque essa parte não tem mais aquela película da gema. Então normalmente é só pedaços do amido mesmo. Então agora você pode passar uma colherzinha somente para desmanchar, para poder continuar a receita. E depois de peneirar essa misturinha, vou colocar o leite condensado. Estou usando uma lata de leite condensado. E eu gosto de colocar já o leite condensado porque eu consigo misturar, consigo diluir qualquer coisa no leite condensado. Então, toda receita que você fizer de creme brigadeiro, que você tem um pó, seja leite em pó, cacau em pó, chocolate em pó, qualquer coisa em pó, você sempre misture com o leite condensado primeiro e depois acrescente os outros ingredientes. Então, dessa forma, você não vai ter pedacinhos, né, pontinhos, tanto de chocolate em pó, de amido, ou de leite em pó, qualquer coisa assim. Então, sempre dilua no leite condensado e depois coloco os outros ingredientes. E depois de misturar o leite condensado, vou pôr o creme de leite. Eu estou usando 200 gramas de creme de leite. Estou usando o creme de leite de latinha sem o soro, mas você pode usar o de caixinha ou o creme de leite fresco. E caso você queira usar o creme de leite de latinha, eu tenho uma dica para você. Sempre que eu compro creme de leite, eu lavo as latas e guardo na geladeira. Eu sempre deixo na geladeira, porque assim o creme de leite, que é a gordura, ele vai ficar em cima e o soro embaixo. Então é só eu tirar com a colher e embaixo tirar o soro que você descarta. Então assim fica muito mais fácil, né, com ele gelado, assim não tem desperdício de creme de leite. Bom, coloquei o creme de leite, misturei, agora eu vou colocar pasta de baunilha. Eu já mostrei essa pasta de baunilha aqui no canal, é a que eu sempre uso, eu adoro essa pasta, fica um sabor incrível. Vou deixar na descrição qual é a marca que eu uso, caso vocês queiram conhecer.
Eu já vou colocar também a manteiga, eu estou usando manteiga mesmo, não é margarina, e a manteiga com sal. Se você não tiver manteiga com sal, pode colocar manteiga sem sal e acrescentar uma pitada de sal, que ele vai realçar o sabor do creme. Então agora é só misturar tudo, depois que tiver tudo bem misturadinho, vou ligar o fogo médio, e vou mexer de 10 a 15 minutos até chegar no ponto, e quando chegar no ponto, vou mostrar pra vocês qual que é esse ponto. E, gente, uma outra dica para falar para vocês sobre mexer creme, mexer brigadeiro. Toda vez que você for mexer o creme ou mexer brigadeiro, ó, você mexe no centro e em volta você passa a colher para poder limpar a lateral da panela, né? A parede da panela. Então, mexe no centro e passa a colher em volta. Toda vez, mexe no centro, passa a colher em volta. Porque essa parte que fica grudada na lateral da panela, ela endurece. Quando você vai passar a colher só no final, começa a ficar gruminhos. Então, isso acaba ficando no seu brigadeiro ou no seu creme. Então, parece simples, mas isso faz toda a diferença. Esse é o ponto, ó, tá vendo? Eu levanto a colher, ele cai em pelotas e essas pelotas não afundam, elas não se misturam, tá vendo? Faz um montinho. Esse é o ponto do creme, tá vendo? Ó? Então fica esses montinhos. Então agora já chegou no ponto, eu vou tirar daqui, vou passar para uma tigela e vou deixar esfriar em temperatura ambiente, né? Fora da geladeira, com o plástico filme em contato. Enquanto o creme esfria, farei a massa da torta. Então, aqui estou colocando na tigela a farinha de trigo e o açúcar e vou dar uma misturadinha. E depois de misturar a farinha de trigo com açúcar, vou colocar a manteiga e vou pôr em 3 partes. Vou pôr um pouco, depois eu misturo, vou pôr mais um pouco e assim até terminar a manteiga toda. Eu estou usando manteiga mesmo, não é margarina. Até dá para fazer com margarina, mas vai ficar totalmente diferente. A massa vai ficar completamente diferente, mas dá certo também. E eu estou usando manteiga sem sal, nesse caso tem que ser sem sal, porque a manteiga com sal ela é bem salgada, então vai mudar completamente o sabor da massa. E aqui é só você esfregando a manteiga com a farinha e o açúcar até desmanchar completamente a manteiga. E depois de desmanchar toda a manteiga, ela vai ficar assim, ó, essa farofinha seca, bem sequinha. Então agora eu vou colocar a água. Eu tô colocando água gelada para poder não perder o ponto da massa e vou colocando água aos poucos. Vou usar toda a quantidade de água da receita, mas vou colocando aos poucos. E agora é só misturar também com a ponta dos dedos até conseguir agregar toda essa água, porque a ideia aqui não é sovar a massa igual massa de pão, é somente conseguir agregar todos os ingredientes para que forme uma única massa. Então você vai apertar até que ela forme uma única massa. E agora é só tentar juntar a massa, unir para formar somente uma massa. Quando você vê que ela não tá mais esfarelando, é que ela já chegou no ponto. Então é assim que ela vai ficar, tá vendo? Ó? Ela vai ficar quebradiça, se você tentar pegar, ela vai ficar quebradiça. Vai ter uns pedacinhos maiores de manteiga, também não tem problema, é esse ponto. Ó, veja que ela parte, ela quebra desse jeito. Então agora eu vou passar no plástico filme, vou embalar no plástico filme e deixar descansar na geladeira por no mínimo 30 minutos. Enquanto o recheio esfria e a massa descansa na geladeira, vou fazer aquela farofinha crocante que vai por cima da torta. Então aqui na tigela eu tô colocando a farinha de trigo, o açúcar e vou dar uma misturadinha com a mão mesmo e depois vou colocar a manteiga. E como eu falei, estou usando manteiga mesmo, não é margarina e é manteiga sem sal, porque a manteiga com sal ela é muito salgada, então não vai ficar legal nessa receita. E agora eu vou esfarelar com a ponta dos dedos para poder fazer uma farofinha. Do mesmo jeito que eu fiz a outra massa, a primeira massa, vou fazer aqui do mesmo jeito com a ponta dos dedos para esfarelar, para fazer a farofinha. Só que nesse caso não vai água, então ela vai ficar uma farofinha, só que um pouquinho mais úmida do que aquela outra. E essa farofinha, ela fica um pouquinho mais úmida, ó, tá vendo a diferença dessa para outra? Bem visível. Ela fica mais úmida, quando você aperta, consegue fazer uma bolinha com ela. Então esse é o ponto da farofinha.
Então agora eu vou guardar na geladeira, esperar na geladeira porque tem manteiga, não quero que derreta. Vou deixar na geladeira até a massa descansar e o recheio esfriar. E depois que a massa descansou 30 minutos na geladeira, eu vou abrir a massa, então eu vou tirar do plástico filme e vou abrir entre 2 saquinhos. Então eu vou usar aqueles saquinhos que são próprios para alimento, aqueles saquinhos que você leva para congelar os alimentos. Então eu vou abrir entre 2 saquinhos. Então tem um saquinho embaixo, coloquei a massa em cima e vou colocar outro saquinho por cima. Como meu saquinho é pequeno, então eu coloquei 2 embaixo e 2 em cima. Vou usar essa forma que ela tem 28 centímetros de diâmetro e 5 centímetros de altura. Você pode usar a forma que você quiser, inclusive uma forma de fundo falso para facilitar. Então agora eu vou com o rolo de massa, eu vou abrindo, então coloco o rolo no meio da massa, empurro para um lado, giro a massa e agora eu puxo para o outro lado para poder abrir. Então eu vou fazendo isso e girando a massa até conseguir abrir um tamanho que seja maior do que o tamanho da forma que eu vou utilizar. E depois de abrir a massa, ó, veja que eu abri a massa num tamanho maior do que a forma, porque tem as laterais para fazer, então não tem problema se sobrar rebarba, depois a gente vai utilizar tudo, não vai desperdiçar nenhum pedacinho de massa. E para colocar na forma, eu tirei os saquinhos da parte de cima, vou colocar a massa na forma, né, com a parte sem saquinho para baixo, e vou acomodar a massa na forma e depois eu vou tirar o restante do saquinho para poder arrumar, para acomodar direito a massa. E agora você vai apertando os cantos e o fundo para que ela se acomode, fique direitinha grudada na forma. E uma coisa, eu não untei a forma, não precisa untar, não precisa passar nada, porque ela solta com facilidade, porque é uma massa bem amanteigada. Essas rebarbas você vai dobrar para dentro, que nem eu fiz ali do outro lado, ó, vai dobrando para dentro, porque eu gosto de fazer a borda um pouquinho mais larga, para que ela não quebre com facilidade. Então, quando você vê que está muito grossa, você tira o excesso e coloca onde está mais fino. Então, você vai apertando, ó, com os dedos, tá vendo? Toda a lateral, então você consegue sentir onde está mais grosso, onde está mais fino, e assim você vai conseguindo arrumar e deixar ela toda uniforme. Vai apertando também os cantos e pega uma faquinha, tá vendo, ó? Vai tirando o excesso. Toda vez que você vai apertando a lateral, vai subindo massa e você pode ir cortando para poder tirar o excesso. E vai fazer isso com toda a forma, com toda a massa, na verdade, para que ela se acomode e fique bonitinha dentro da forma. E ficou assim, ó, tá vendo? Como a borda ficou mais grossa, eu gosto de deixar assim para não correr risco de quebrar. Ainda mais se você quiser desenformar, então deixa a borda um pouquinho mais grossa. Então no fundo, ó, tá vendo? Com as costas do dedo você vai fazendo a quina e com as costas da mão você aperta o fundo e com os dedinhos vai fazendo a lateral e deixando ela bem bonitinha. Então agora vou furar com um garfo para que ela não estufe enquanto estiver assando, né? Para que ela pode estufar e depois o recheio vai ficar para cima, não vai ficar bonito. Então é sempre bom fazer os furinhos para poder colocar o recheio. E depois de fazer os furinhos, vou colocar o creme. E o creme ficou nessa consistência, ó. Tá vendo que ele fica bem cremosinho. Não tá duro demais, também não está mole ao ponto de escorrer, mas fica bem cremosinho. Então, vou colocar um recheio, mas eu não vou colocar tudo. Vai sobrar uma colher e meia mais ou menos. Porque ainda tem as frutas e a farofinha, então não quero que fique alto, não fique aquela barriguinha. Mas se você não liga, pode colocar todo o recheio. Depois coloquei o recheio, se alisa bem a parte de cima para poder colocar as frutas. E ó, esse é o tanto de recheio que sobrou. Não é muito, mas se você quiser colocar, pode ficar à vontade, que a torta é sua, né? Bom, aqui eu tenho mirtilo, amora e morango. Gente, tá vendo essa amora? Eu comprei a caixinha de amora, tava linda e maravilhosa no Hortifruti. Ficou em casa 2 dias na geladeira e estragou algumas. Que dó, gente, tão caro, estragou. Tive que descartar. Usei o que sobrou, então não terá muita amora, né? Agora morango vai ter bastante, mirtilo também. Então eu lavei todas elas, esterilizei com hidrosteria, eu deixei de molho lá 10 minutinhos, lavei, enxaguei de novo, deixei de molho na água e sequei com guardanapo. Então tem que colocar as frutas bem sequinhas aí, que porque ela já escorre água, já tem bastante água na fruta. Então tem que secar bastante, que é para essa água toda não ficar no recheio. Então agora você pode colocar do jeito que você quiser aí, pode decorar, aí fica ao seu gosto. E a torta só com as frutas por cima já ficou bonita, tá vendo, ó? Se você não quiser a farofinha, pode levar para assar, que vai ficar maravilhosa do mesmo jeito. Mas vou colocar a farofinha para ficar ainda mais gostosa e também para trazer uma crocância que eu adoro.
Então, já tô com meu forno aquecendo. Na verdade, quando eu comecei a montar a torta, já liguei meu forno a 200 graus e a torta vai ficar lá entre 45 e 55 minutos. Esse tempo varia de forno para forno. Então, vou colocar aqui, terminar de colocar a minha farofa, vou levar para assar e depois que estiver pronto, eu volto aqui para mostrar para vocês como ficou e quanto tempo demorou no meu forno. E depois de 55 minutos, minha torta ficou pronta. Olha que coisa mais linda que ela ficou. E como eu falei, o tempo vai variar, pode ser menos ou mais tempo, depende de cada forno. E olha que coisa mais linda que ela ficou. Ela já está fria, então eu já consigo cortar para mostrar para vocês. Que coisa maravilhosa. Gente, ficou uma delícia. Essa farofinha por cima fica bem crocante, a massa fica bem crocante. Tá simplesmente maravilhoso, tá bem equilibrado, porque as frutas são bem azedinhas, a farofa é bem docinha e a massa é um pouquinho mais neutra, então ficou uma combinação perfeita. E olha que fatia mais maravilhosa. Simplesmente maravilhosa, gente. Essa torta, além de muito bonita, ela fica muito gostosa, é bem equilibrada. O cremezinho do meio fica bem cremosinho, bem gostoso, aquele saborzinho de baunilha maravilhoso. Se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal, se inscreve e ativa o sininho para receber mais receitas como essa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.